Olá! Conforme a gente prometeu, né, a gente está aqui na série de entrevistas para conversar sobre os desafios da alimentação viva, né, com pessoas que vêm transformando a sua vida, a sua rotina, com a alimentação viva e crua e trazendo para vocês para que a gente possa junto, né, aprender, trocar e superar os desafios, né, e alcançar novos níveis. Eu acho que é muito precioso quando a gente se dá conta de que a gente não está sozinho nas nossas dificuldades, né? Então, esse é o objetivo desse trabalho, né, que eu tenho feito com a Fátima Alves. E hoje eu vou começar a minha primeira entrevista, assim, que eu estou fazendo, com a Patrícia, né? Ela é uma amiga querida e tem um tempo que a gente não se fala, então vai ser bacana que a gente vai dar uma atualizada aqui, conversar um pouco com vocês. E ela é jornalista e eu sei quando que ela começou, mas a gente vai perguntar tudo aqui para contar para vocês. Vai contar um pouco dessa experiência, de como que isso vem transformando a vida dela. Oi, Patrícia! Oi, Juliana, tudo bom? Agradeço, né, o convite para conversar um pouquinho sobre alimentação viva e estou muito feliz que a gente está se reencontrando. Realmente já tem bastante tempo que a gente não se fala. A gente pode não estar se falando pessoalmente, mas por mensagens telepáticas a gente sempre ouço falar de você, ou então eu leio alguma coisa. É um grande prazer estar aqui. Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre a alimentação viva, né, de quando eu iniciei, quando eu conheci pela primeira vez, nunca tinha ouvido falar, né, sobre alimentação viva. Eu sou praticante de yoga e já era praticante de yoga antes de conhecer, né, a culinária viva. Eu fui fazer um retiro de yoga em Friburgo e conheci o dono, né, da casa que nos recebeu. Ele era praticante de alimentação viva já há algum tempo, uns 2 ou 3 anos, e as coisas caminharam no sentido da gente ficar mais amigo, e o tempo foi passando, a gente começou a namorar. Então, foi ele, na verdade, que me apresentou a culinária viva, a alimentação, os benefícios. Através dele eu li bastante livros, que ele tem uma biblioteca imensa, né, muitos títulos. Eu já li pelo menos uns 3 ou 4 livros sobre alimentação viva e foi assim que eu comecei. Namorei e namoro ainda um crudívoro. Então, É uma boa motivação, né? boa motivação. Então eu diria que eu tive um professor, né? Ele me ensinou, me explicou, me falou dos benefícios. Então eu confesso que eu tive assim uma grande ajuda. Então, eu lembro, né, quando eu te conheci, você estava no iniciozinho da transição, eu lembro do meu aniversário lá em casa, né, que você veio com o Leandro, e que você ainda estava assim, né, começando, olhando as coisas, assim. Conta, assim, um pouco pra gente, como é que foi essa experiência, né, da transição de uma alimentação, porque hoje você já está acostumado com a ideia, né, lá se vão o quê? Uns 6 anos, né, Patrícia? Tem 5 anos, foi abril de 2010, foi o retiro. Então, aí que eu comecei a conhecer. Eu sou muito curiosa, então qualquer coisa diferente me chama atenção. Então eu gosto de provar, mesmo antes, eu sempre gostei de provar sabores novos, comidas novas. Então acho que também teve muita curiosidade da minha parte de querer provar os sabores, de conhecer, experimentar, porque é diferente o sabor. Você conhece o gosto da lentilha cozida, e você vai experimentar uma lentilha germinada, ela tem outro sabor. Então eu sou muito curiosa, então isso também me chamou a atenção, assim. Então eu fui provando, fui experimentando, e até para esse retiro de yoga a gente teve que fazer uma dieta bem rígida durante toda a semana para chegar no fim de semana praticar, fazer as práticas. E nesse retiro eu já não, quando a gente voltou do retiro, eu não voltei mais a comer a carne vermelha. Então eu só comia peixe e frango, fui tirando aos poucos, na verdade, né? Eu fui conseguindo parar de tomar leite, eu fui cortando. No fim desse mesmo ano eu já tinha parado de comer a carne e o peixe. Aí eu cortei toda a proteína animal e fui introduzindo, na verdade, os alimentos pouco a pouco. Foi isso que foi acontecendo. Foi uma transição gradual, né?
Eu acho até que foi bastante rápido. O Leandro disse assim, até que você mudou bem rapidamente. Acho que em 6 meses eu praticamente já estava comendo quase tudo cru. Naquela época eu ainda estava morando com os meus pais, então um pouco mais difícil para estar germinando em casa, na cozinha, com outras pessoas, dividindo o espaço, que a cozinha não era muito grande. Aí, no ano seguinte, eu já tinha comprado apartamento nessa época. E quando foi em março do ano seguinte, eu me mudei para meu apartamento, que é esse aqui onde eu estou agora. Que lindo! E eu já conseguia fazer as germinações, fazer tudo na minha casa. Então, eu acho que isso facilitou também. Sem querer te interromper, eu queria pedir assim para você falar um pouco de como que transformou na sua vida e na sua saúde. Primeiro, perda de peso. Primeira coisa assim, mais visível e mais imediata, né? Não tem como, você perde peso. Agora, eu tinha muita cólica menstrual, não tenho mais. E na verdade, eu comecei a tomar anticoncepcional por causa das dores. E aí o Leandro fez na minha cabeça para que eu parasse de tomar o anticoncepcional e eu fiquei com medo de voltar a sentir dores, porque eu sentia muitas dores. Dores de eu ter que ficar em casa, ter que ficar deitada, de vomitar. E mesmo com a suspensão do medicamento, eu não voltei a ter cólica nenhuma. Meu fluxo menstrual diminuiu, isso foi outra coisa que aconteceu. Disposição física aumentou bastante. Dores de cabeça que eu tinha com uma certa constância, não eram enxaquecas, mas uma dor de cabeça, vez ou outra, nunca mais também. Eu sentia que eu chegava muito cansada nessas minhas viagens longas e horários muito ruins, conexões de 1h da manhã. Depois do advento da alimentação viva, eu sinto que eu chego mais inteira. Estou cansada? Sim, mas eu não estou destruída. Então, me sinto mais tranquila. Bom, minha rotina diária é o seguinte, praticamente todo dia de manhã, ou pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, eu vou à academia cedinho. Então, eu saio de casa às 6h30, vou para a academia, da academia eu vou para o trabalho, do trabalho eu volto para casa. Normalmente, costumo tentar resolver minhas coisinhas para mim, todas na hora do almoço, no centro da cidade, para eu ter um pouquinho mais de tranquilidade, eu voltar para casa no horário mais normal, de 7 horas no máximo. E eu preparo a minha alimentação ou diariamente, de 2 em 2 dias. Então, assim, eu tenho uma rotina intensa e, vez e outra, eu viajo. E aí eu vivo 2, 3 dias fora, volto, passa 1, 2 semanas, às vezes eu viajo novamente. E como é que você faz nessas viagens? Bom, algumas coisas eu preparo antes. Dá para preparar, por exemplo, um pão essênio, porque as viagens não são assim de hoje para amanhã, eu sempre tenho uma antecedência que eu fico sabendo. Então, às vezes com uma semana assim, eu já sei. Aí eu posso preparar uma pastinha de girassol, que é uma coisa fácil de levar. Eu já porciono, levo tranquilamente na mala, porque vai geladinha lá no avião, então mantém a temperatura, não estraga, até porque o alimento cru demora muito mais a perecer, né? Então é uma vantagem isso. Então tem algumas coisas que dá para preparar antes de ir. E como eu também consumo bastante frutas, minha base de alimentação é carboidrato e grão. E o carboidrato eu retiro mais das frutas. Então não é muito complicado ir a um supermercado, num estado desse que eu viajo, passo no supermercado, compro as frutas que eu acho que eu vou consumir naquela viagem. E com alguns grãos que eu levei, um girassol, aí dá para almoçar e para jantar. Dá para sempre comer uma saladinha. Então, assim, não é muito complicado fazer essa gestão, né? E dá para germinar com as garrafas PET. Conta isso pra gente. Eu levo as garrafinhas, germino lá dentro. Então, assim, mas eu sempre levo. Então, assim, às vezes é uma viagem de bate e volta, que eu chamo, né? Vai a Brasília, volta. Meu colega viaja comigo, leva uma malinha pequenininha, minha mala é sempre maior. Porque eu tenho que levar outras coisas. Metade é comida, né? A minha, assim, depois que eu comecei na alimentação viva, as minhas bags são assim, né? Assim, mais metade, a prioridade é entrar a comida, e depois vai a roupa que cabe, sabe? Agora, teve uma vez que eu me dei super bem, que eu tive um voo muito complicado, que não chegou onde tinha que chegar, parou na metade do caminho e voltou, eu era a única que tinha comida. Nossa. Ninguém mais tinha, tava todo morrendo de fome no avião e eu tava tranquila porque eu tinha comida. Que bom. Muito tranquilo isso. Então, para uma pessoa que tem uma rotina de trabalho intensa,
com muitas atividades, assim, como você, assim, que dica você daria, assim, olha, isso funciona bem, pode ser para quem está começando, pode ser para quem já está com algum caminho andado, uma coisa que para você, fez toda a diferença? Olha, uma coisa que faz diferença na verdade, é investir em eletrodomésticos que facilitam a nossa vida. Eu diria que você tem que ter um bom liquidificador, mesmo que você não tenha um Vitamix, que é o super liquidificador, mas que você tenha um bom liquidificador, que você tenha um processador de alimentos. Se você puder investir num desidratador e um ômega juicer. Então, eu acho que o ômega juicer, se tirar ele de mim, eu acho que eu vou sofrer. Porque ele faz o meu suco verde todo dia de manhã. Silencioso, né? Exatamente. Eu faço tudo nele, boto ali, boto tudo, passo nele. É rapidinho. Aí tira, lava, pronto, deixa escorrendo, chega de noite, está sequinho. Então, eu acho que o ômega é ótimo. E como eu tenho feito muito suco, né? Eu estou chamando de suco de grãos. Eu passo os grãos e ele separa o líquido da fibra. E eu estou ingerindo menos fibra dos grãos também, que eu acho que melhora a digestão. Com o tempo a gente vai percebendo isso. Pelo menos foi o meu caso. Então, é fácil também. Você passa ali o suquinho, dá uma temperadinha, pode amornar. Um feijãozinho azul que é ali com os temperinhos, fica uma delícia, caldinho de feijão. É uma delícia. Então, às vezes eu consigo preparar isso, eu preparo 2 porções, se eu quiser. E não estraga assim com facilidade. Então, eu tenho 2 porções de lentilha e depois, 2 dias depois eu faço mais 2. Então, tem dias que eu não preparo, porque assim, eu já preparei 2 porções, então hoje eu vou relaxar, vou ler um livro, ver uma televisão. É tranquilo, mas eu acho que investir nos eletrodomésticos é fundamental. Ótimo, Patrícia, gratidão, sabe? Gratidão pela sua disponibilidade, gratidão, sabe, pela generosidade, sabe? Muito bom te ver, sabe? Vamos continuar conversando um pouquinho depois daqui. Vamos sim. Obrigada, Ju, pela sua oportunidade. Tomara que as pessoas se animem, que elas não fiquem preocupadas se elas têm tempo, se elas não têm tempo. A alimentação viva, ela é tranquila, você compra os alimentos, não são caros. E se você deixa de comer uma carne, um peixe, um frango, você vai deixar de também comprar alimentos que são talvez até mais caros do que um pacote de grão de bico, um pacote de lentilha. Vai sair mais barato. Espero que essa entrevista tenha semeado sementes de otimismo, de coragem, que as dicas da Patrícia possam ter clareado seus caminhos. E escreve pra gente, dá o retorno do que você viu aqui. É importante que vocês retornem pra gente. Se você acha que essa entrevista pode ajudar outras pessoas, compartilha, né? Mas não deixa de contar, de escrever pra gente e trazer esse retorno. Até a próxima. Um beijo grande. Namastê. Beijo, Paty. Namastê.